A Polícia Federal, ela coloca ali nesse relatório, segundo relatos de pessoas que tiveram acesso a esse relatório, com quem a gente conversou, que Dias Toffoli ele não é investigado nesse caso, mas que fatos envolvendo o ministro Dias Toffoli, como a venda desse resort, a PF quer entrar com isso no escopo da sua investigação. Até por isso, esse documento foi enviado ao ministro Edson Fachin. Então, Dias Toffoli não é investigado, mas a Polícia Federal tem informações sobre negociações, sobre suspeitas de recursos que foram pagos ao ministro e que podem, sim, entrar na investigação a depender dos procedimentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal a partir de agora. Agora, sobre esse documento sobre esse despacho do ministro Dias Toffoli, que foi assinado hoje, logo cedo, a gente teve acesso a esse despacho, é um despacho sigiloso, mas ele tem 2 pontos principais ali elencados pelo ministro Dias Toffoli. O primeiro é que no dia 21 de janeiro estavam previstos alguns depoimentos no âmbito dessa investigação do caso Master. Mas muitos advogados foram até o Supremo e até a PF pedir o adiamento dessas inquirições porque eles diziam não ter tido acesso à íntegra dos autos, ou seja, à íntegra de todo o material que foi apreendido pela Polícia Federal e que seria utilizado, portanto, nas perguntas feitas nesses depoimentos. Muitos desses depoimentos acabaram realmente sendo adiados. Se eu não me engano, eram 6, 4 foram adiados e um preferiu ficar em silêncio. As defesas pediram ao Supremo Tribunal Federal exatamente o acesso a esse material. Na época, ou seja, no mês passado, Dias Toffoli perguntou à PF sobre o que não tinha sido enviado ainda e por que não tinha sido enviado. E a resposta da PF, segundo o despacho de Dias Toffoli, foi uma informação de que parte do material já se encontrava disponível, mas a sua extração e disponibilização dependeriam de autorização judicial específica. Então, hoje, o que aconteceu foi que, nesse despacho do ministro Dias Toffoli, ele determinou liberação de 3 tipos de documentos. O primeiro é a íntegra, o conteúdo dos aparelhos e de outras mídias que foram apreendidas pela Polícia Federal, os laudos periciais sobre o material, sejam eles dados telemáticos, informáticos ou telefônicos. E o último ponto, que também é muito importante, é que Dias Toffoli pede, abre aspas, outros elementos de prova já documentados, mas que ainda não estão encartados neste inquérito. O argumento de Toffoli nesse despacho é que há uma súmula vinculante no Supremo, de número 14, que determina que as defesas devem ter acesso integral a tudo que foi apreendido durante as investigações, ainda no curso do inquérito. E que, por isso, seria importante repassar esse material ao Supremo para que o Supremo entregasse para as defesas dos investigados. Inclusive, num dos trechos desse despacho, no trecho final, o ministro Dias Toffoli diz que as referidas providências deverão ser adotadas imediatamente para que seja possível cumprir-se o disposto na súmula vinculante 14. Preservando-se o direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal. Então, a justificativa é essa, a ampla defesa. Mas o fato disso ter acontecido um dia depois da revelação por parte do portal UOL e depois do resto da imprensa de que as citações a Toffoli, as conversas com ele foram encontradas no celular de Daniel Vorcaro, isso cria novos desdobramentos, né? Faz com que essa decisão seja olhada de uma forma diferente do que só o amplo direito de defesa. Exato, o problema é o timing. E Ander, queria sua visão sobre essa polêmica toda e sobre os 2 ângulos sobre os quais o ministro Dias Toffoli, a conduta dele está sendo colocada em questão, que são, como o César explicou, os 2 lados desse relatório da Polícia Federal. A proximidade dele com Daniel Vorcaro, tem uma parte do relatório que fala dos convites para aniversário, das conversas e a relação comercial da família dele e dele. Agora a gente sabe que ele é sócio, né, dessa empresa que vendeu participação para o cunhado do Vorcaro no resort Taiaiá, lá no Paraná, um resort de luxo. Tá aí as imagens do resort na nossa tela.
Raquel, é tudo muito estranho nessa história, né? E não pode ser assim porque isso acaba afetando a própria credibilidade, a própria imagem do Supremo Tribunal Federal. A gente já vinha com dúvidas sobre a atuação do ministro Dias Toffoli nesse caso do Banco Master desde o começo. Primeiro surgiu, né, fazendo uma linha do tempo, aquela viagem que ele fez junto de um advogado ligado ao caso Master, né, que defendia um dos envolvidos nesse escândalo, e aí logo depois dessa viagem em um jatinho com esse advogado, o ministro Dias Toffoli determinou o sigilo, avocou para si no Supremo Tribunal Federal esse caso do Banco Master por supostas citações a políticos com foro privilegiado, tem que ser julgados pelo Supremo, e determinou um sigilo total, um sigilo enorme sobre os documentos desse caso. Esse foi o primeiro estranhamento. Depois, quando a CPMI do INSS conseguiu aprovar a quebra do sigilo telemático, fiscal e bancário do Daniel Vorcaro, o Toffoli também imediatamente tomou uma decisão de tirar os documentos da CPMI, tirar da comissão e enviar para a presidência do Senado. Ou seja, os senadores ali da CPMI perderam o acesso, não conseguiram ver o que tinha nesses documentos sigilosos do dono do Banco Master. Esse foi o segundo ponto. Depois teve aquela determinação para que se fizesse uma cariação entre o Daniel Vorcaro, que é investigado, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também investigado no caso por conta da tentativa de compra do Master pelo BRB, e aí junto com eles, na cariação, o diretor do Banco Central, Ailton Aquino dos Santos. Isso gerou um estranhamento muito grande também, porque, primeiro, o diretor do Banco Central não é investigado, ao contrário dos outros dois, e também porque não é muito comum naquela fase, né, até então, do processo, fazer esse tipo de acariação. Depois o ministro acabou voltando atrás e não se fez, né, essa acariação com o diretor do Banco Central. Foram vários episódios também ali de atritos do Toffoli com a Polícia Federal, quando ele determinou que os materiais apreendidos na Operação Compliance Zero ficassem primeiro no Supremo, depois foram enviados para a PGR, mas a PF reclamou que deveria ter o acesso, o primeiro acesso ali, porque a PF que analisa esses materiais. Então a gente teve uma série de episódios nessa linha do tempo que colocaram já a atuação do ministro Dias Toffoli como suspeita. E aí agora a gente vem à tona, né, essa relação direta dele com o Vorcaro, né, essas mensagens que a Polícia Federal encontrou de conversas entre Toffoli e Vorcaro, e agora essa revelação da conexão, né, de uma empresa da qual ele é sócio com o resort, né, que foi vendido para o fundo do Vorcaro, né, ligado ao Vorcaro. Então, o que fica agora no ar, Raquel, por que o ministro Dias Toffoli, no começo lá, quando ele foi sorteado relator desse caso, por que ele já não disse que tinha essa ligação? Não uma ligação com o Vorcaro, ele não precisava revelar mensagens pessoais, mas porque ele não falou que era sócio de uma empresa que tinha ali feito operações com o Banco Master, porque ele sendo o relator desse caso, ele não pode ter nenhum tipo de suspeita sobre ele. Então, eu conversei com algumas pessoas que acompanham o caso, até mesmo no Congresso, e a grande questão que colocam é isso. O ministro agora admitiu que tem essa relação, né, da empresa da qual ele é sócio com o Banco Master, mas poderia ter falado antes, não precisava ter esperado vazar essa informação e a Polícia Federal enviar todos esses documentos para o Supremo, apontando, né, essa possível suspeição do Dias Toffoli. Então, fica isso no ar, a gente ainda vai ter que entender o que aconteceu de fato para o ministro esconder isso por tanto tempo.